Olá, buenos dias. Eu sou Ana Cláudia. Agradeço muito a invitação a participar hoje neste webinar. Graças, doutora Gabriela. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Eu sou ortodoncista em Brasil e speaker de Clear Correct desde que ha chegado em Brasil em 2018. E hoje em dia, em minha oficina particular, eu tenho praticamente todos os casos tratados com Clear Correct. Alguns casos com ortopedia também, pero em termos de ortodontia corretiva, solamente Clear Correct, ok? E os objetivos de hoje são falar um pouco sobre a importância do diagnóstico e planeamento do tratamento com Clear Correct, as vantagens da planificação digital, a linha do tempo de Clear Correct e também as novas funções de Clear Pilot 5.0. Bueno, para que tenhamos previsibilidade e bons resultados, é indispensável um bom diagnóstico e uma planificação adequada, cuidadosa. Este é o secreto para qualquer tratamento da área de odontologia, de medicina. Temos que ter um bom diagnóstico e uma boa planeamento do caso. E para os alinhadores Clear Correct, temos alguns parâmetros que falam, por exemplo, sobre os tipos de movimento que são mais ou menos previsíveis. Por exemplo, então, em este quadro, temos alguns dos parâmetros. Então, por exemplo, para a translação, Clear Correct nos diz que até 1.5 milímetros o movimento de translação é bem previsível. Pero, depois de 4 milímetros, mais que 4 milímetros de translação, temos um movimento mais difícil de se obter. E assim sucessivamente para os diferentes tipos de movimentos. Eu creio que este quadro é muito importante porque nos ajuda a entender como vamos tratar nossos pacientes. Hoje em dia, podemos tratar todos os pacientes, todas as maloclusões com alinhadores. Pero, em alguns casos que eu tenho uma maloclusão um pouco mais complexa, algum movimento mais complexo, eu posso, por exemplo, utilizar mini implantes, dentário esqueletal, ou algumas mecânicas acessórias. Então, este quadro é muito importante para entender a previsibilidade do movimento. Então, segundo a dificuldade dos movimentos necessários para o tratamento da maloclusão, podemos ter casos mais simples, mais fáceis, casos moderados e casos complexos. Vamos falar sobre alguns aspectos importantes, independentemente da complexidade do caso. Um ponto muito importante do planeamento é o staging, a sequência dos movimentos, o estarriamento. Outro ponto importante que vamos ver em los casos que eu vou começar a apresentar agora é a quantidade de movimentos por step. Em algumas situações clínicas, eu tenho que trabalhar com movimentos muito lejos para que tenha bons resultados. E a presença destes movimentos mais ou menos previsíveis também é muito importante para que hacemos um planeamento adequado. Vamos começar com os casos mais fáceis, os casos sencillos. Então, observem este niño, é um niño de 14 anos de idade, uma situação clínica muito comum hoje em dia em meu consultório, os adolescentes, os teens, querem muito trabalhar com alinhadores, serem tratados com alinhadores. E sua queixa principal era acerca de los espaços entre os dientes, principalmente acá em área superior anterior, não lhe gostava estes espaços entre os dientes. E também o desvio da linha média. Bueno, temos um paciente que é uma classe 1, esqueletal, tem uma biprotrusão, uma inclinação excessiva de los incisivos superiores e inferiores. Temos todos os dientes permanentes presentes, incluso os terceiros molares, e tem um padrão mesofacial. Eu não vou falar acerca de cerculometria ou de parte radiográfica ou análise facial, pero é o mesmo planeamento de los casos tratados com a ortodontia fixa tradicional.
Entonces, su planeamiento virtual, este es el planeamiento que fue aprobado, indica la utilización de ataches, de desgastes interproximales, los IPRs, la retracción de los dientes anteriores y la verticalización de los dientes inferiores. Entonces, ustedes pueden ver que tengo una cantidad razoable de retracción con verticalización para mejorar la inclinación de los dientes y también cerrar los espacios. Este movimiento de inclinación con alineadores es muy predecible. Entonces, por eso yo dije que es un caso muy simple. El planeamiento indicó 16 etapas. Entonces, 8 meses de tratamiento. Muy rápido se comparado a un tratamiento tradicional, por ejemplo. Ok, el otro lado. Observen los movimientos, la verticalización, los ataches en los dientes anteriores, para que se quede el movimiento adecuado. Podemos observar también que en el canino superior, acá en el diente 23, tenemos una gran necesidad de rotación, 34 grados de corrección de la rotación del canino. Me gusta siempre hacer un poco de sobrecorrección en los casos de rotación. Entonces, acá ya está considerando un poco de sobrecorrección. 34 milímetros en un canino es considerado un movimiento difícil. Entonces, siempre vamos tener los ataches y, en algunos casos, incluso una cúpula. Yo puedo acrescentar una cúpula. En este paciente no fue necesario, solamente los ataches y un movimiento bien lejos entre las etapas fue suficiente para la corrección. Okay. En los caninos inferiores también tenemos gran cantidad de rotación, 31, 32 grados en ambos los lados, también considerando una sobrecorrección, también un movimiento difícil, pero fue obtenido solamente con los alineadores y los ataches. Acá, en la mitad del tratamiento, 4 meses de tratamiento, la comparación entre el setup, lo que fue planeado, la situación clínica que la paciente presentaba. 11, step 11, 5 meses y medio, estamos más para el final del tratamiento. Tenemos casi la corrección de la línea media, los espacios están prácticamente cerrados. Y acá, en el final del tratamiento, la comparación entre la situación inicial y la situación final, tenemos el cierre de los espacios, tenemos la corrección de la línea media, un tratamiento muy rápido, muy listo, y el paciente muy contento con la situación. Es importante entender que en este caso, a pesar de tenermos la rotación exagerada, que no es una situación muy simple, los otros movimientos indicados son muy fáciles de se hacer con alineadores. Entonces, por eso, obtivemos el resultado dentro de la primera projeción del tratamiento, que fuera de 8 meses. ¿Ok? Y la mejora de la inclinación de los incisivos. No quise hacer una grande movimentación, una grande verticalización, entonces solamente mejoré un poco para tener una buena oclusión. Okay. Y acá la sonrisa final del paciente. Una otra situación, también con movimientos que son más simples, es un caso que no es tan simples como el anterior, pero los movimientos indicados son simples. Este caso, este niño tiene 15 años en esta imagen y su queja principal era que no le mostraba los incisivos superiores durante la sonrisa. Entonces, esta era su queja, ¿ok? Es un paciente clase 3, es un paciente de una familia clase 3, su madre, su padre son clase 3, sus tías hicieron cirugía ortognática, su prima hizo una cirugía ortognática también. Entonces, es un paciente con una clase 3 esqueletal y dentaria. Okay. Es un paciente que tiene un apiñamiento,
Pero la principal consideración es que no muestra los dientes anteriores durante la sonrisa. Y teníamos también una característica que los segundos molares no están completamente erupcionados. Este no está nada erupcionado. Entonces, vamos ter que hacer la primera fase del tratamiento solamente hasta los primeros molares. ¿Okay? Esta es la cefalometría, su radiografía de mano y puño. Aún tiene crecimiento, ¿ok? Y tiene un WITS ahora de -3, entonces indica una clase 3 esqueletal, a pesar de tener un buen perfil, ¿ok? Y la condición de no mostrar los incisivos superiores está acá. Bueno, como es un paciente que tiene una fuerte genética de clase 3, existia uma possibilidade de, no futuro, ter que fazer uma cirurgia ortognática. Então, eu decidi fazer um tratamento não muito compensatório em relação à classe 3, solamente corrigir a parte anterior, os dientes superiores, tendo uma boa visualização em la sonrisa, e também o alinhamento de los dientes inferiores e uma boa clave de caninos, ¿ok? Pero los morales, por ejemplo, yo voy a mantener en la posición como están, no voy a tener la idea de un tratamiento completo de la clase 3 en este momento. Ese fue el setup aprobado. Entonces, yo pedí la verticalización de los incisivos superiores e inferiores, la extrusión de los superiores, que está asociada a la verticalización. Entonces, a pesar de los movimientos de extrusión serem difíceis com alinhadores, e neste caso, o movimento é de verticalização, não é uma extrusão verdadeira, então não é tão difícil de ser obtenido. Okay? E também o alinhamento anterior-inferior, considerando um pouco de desgastes, para que seja possível o alinhamento de los dientes anterior-inferiores. Então, o setup. La sobreposición, la superposición, ustedes pueden ver que no hay movimiento, no hay inclusión de los segundos molares por cuenta de no estar eruptados ahora. Los dientes posteriores prácticamente se mantienen en la misma posición porque había una indicación de una cirugía ortognática en el futuro. En el step 7, el paciente empezó a utilizar los elásticos clase 3 para ayudar en el control de los dientes, en la corrección de los dientes. Entonces, yo puse un botón en el primer molar superior y los recortes entre los caninos e incisivos laterales. Pero, a un tiempo después, los segundos molares eruptaron. Entonces, hubo la apertura de la mordida del paciente y por eso tuve que hacer un replaneamiento, un nuevo planeamiento, una revisión. En esta revisión, ustedes pueden ver que tenemos la finalización de la corrección de los dientes anteriores, de la verticalización. Y yo pedí para que incluyesen los segundos molares, para que hubiese la corrección, incluyendo estos dientes también. E acá o arco inferior, para que ustedes vean el planeamiento. Entonces, la finalización del alineamiento antero-inferior. La situación de la mordida abierta por cuenta de la erupción de los molares, de los segundos molares. Y la mejora de la intercuspidación. El otro lado, también tenemos la mordida abierta, el contacto solamente en los segundos molares que eruptaron durante la fase inicial del tratamiento. Y acá la comparación entre la situación inicial y la situación final del paciente. Tenemos la corrección de la línea media, el alineamiento. Ustedes van a ver en la superposición de la radiografía, tuvimos muchos movimientos en los dientes anteriores para conseguir corregir la cuestión
de la sonrisa del paciente. Entonces, acá, en el inicio del tratamiento y después, en el final del tratamiento, tenemos la visualización de los incisivos superiores. Vean. Entonces, con 15 años, cuando empezó el tratamiento, con 16, cuando finalizó el tratamiento, y casi un año después de la finalización, con 17 años, ustedes pueden ver la diferencia en el perfil. Tiene un buen perfil desde el inicio del tratamiento, ahora tiene un buen perfil también, pero esta paciente aún no le gusta su sonrisa, tiene una simetría, entonces en el próximo año va a hacer la cirugía ortognática. Yo dijo para su madre que si fuera mi hijo, yo no dejaría hacer la cirugía. Yo creo que es un menino muy bonito, tiene una excelente oclusión hoy en día, pero no le gusta su fase por cuenta de esta simetría, entonces va a hacer la cirugía ortognática en el próximo año. ¿Ok? Entonces, estos fueron casos sencillos, casos simples. ¿Por qué? Porque los movimientos que están indicados para su corrección son movimientos simples, principalmente de inclinación de los dientes. Entonces, esto torna los casos más simples. Casos moderados, yo puedo dar un ejemplo de una paciente, una chica de 17 años, muy joven también, pero que cuando llegó a mi oficina, estaba utilizando aparatos fijos hace 8 años, con aparatología fija, desde los 9 años de edad, tenía aparatos fijos en sus dientes, y la ortodoncista estaba intentando tracionar sus caninos superiores hace muchos años. Entonces, lo que ocurrió fue la reabsorción excesiva de los incisivos, de los premolares también, tenemos reabsorción acá. Hubo una pérdida de hueso muy grande en esta área. Tiene reabsorción en los dientes inferiores también, probablemente por cuenta del tiempo de tratamiento. Hubo la abertura de la mordida como efecto colateral de la tentativa del tracionamiento. Entonces, cuando esta paciente llegó a mi consultorio, moraba en otra ciudad de Brasil, decidió tratar conmigo. Yo expliqué para su madre sobre su situación de las raíces de los dientes, principalmente de los dientes anteriores superiores, que yo indicaría la extracción de los caninos superiores. Yo sé que son dientes muy importantes para la oclusión, pero había una condición muy inadecuada, un riesgo muy grande de comprometimiento de los otros dientes. Entonces, yo planeé la extracción de los caninos superiores y también expliqué a su madre que sacaría su aparatología fija y trabajaría con los alineadores. ¿Por qué? Porque en los alineadores yo puedo controlar la cantidad de movimiento por etapas de una forma muy eficiente, que con la aparatología fija yo no consigo. Entonces, este es un caso más complicado por cuenta de la condición que yo tengo de los dientes en razón de la pérdida de raíces, ¿ok? Observen en su trazado cefalométrico que tenemos una inclinación de los incisivos superiores de 45 grados, cuando la media normal es de 22 grados. Entonces, tenemos una condición de una inclinación excesiva de los incisivos. Esta era una grande queja de la paciente. La estética de su sonrisa no se quedaba buena por cuenta de esta inclinación excesiva de los incisivos, ¿ok? Yo planeé, teníamos una inclinación muy grande, pero tengo también una reabsorción de las raíces muy grande. Entonces, vean cómo el planeamiento con alineadores puede ser muy interesante. Entonces, yo pedí que hubiera
uma verticalização de los incisivos superiores entre 7 e 10 milímetros, 10 grados. Solamente isso, não os 20 grados que seria para chegar à condição de normalidade. Pero com essa quantidade, vocês podem ver que vai haver uma melhora na estética e na condição de los incisivos. Então, eu planeei, eu encaminhei para Clear Correct, dizendo que me gostaria esta correção desta inclinação, pero de 10 grados solamente, que é o que está acontecendo acá. Com 10 grados, eu tenho uma situação muito boa em termos de condição de estética e também de função, ok? Pedi para pôr um pontico acá na área de los caninos, para que se quede mais estético para a paciente. E para pintar os ponticos, eu utilizo este material de Reliance. Então, todos os passos eu pintava os ponticos para se quedar mais estético para a paciente. Ok? Em la tabla de movimentos, podemos ver a quantidade de movimento, principalmente de los incisivos, que estavam muito crítica por conta de las raíces. Então, um movimento bem lento, bem lento, para que tenhamos o movimento de uma forma mais segura. Ok? A quantidade de movimento, como eu pedi para eles. E acabei em LSTEP 8, 4 meses de tratamento. Esta era a condição inicial da paciente, depois de sacar o aparato fijo. Observem a inclinação deste incisivo, principalmente de los laterales. Com 4 meses, observem como temos a situação intrabucal. Temos uma condição muito mais adequada. A cada 2 meses, eu hago as radiografias para ver a condição de los incisivos. Não são buenas, pero não há uma piora da situação. Então, estabilizado a reabsorção. Também a paciente, em nenhum momento do tratamento com alinhadores, tuvo uma mobilidade de los dientes anteriores superiores. Quando estávamos em step 12, 6 meses de tratamento, esta era a condição de sua sorriso vista pela face anterior, que é o principal desconforto da paciente. Teníamos os espaços suficientes para os implantes, estávamos finalizando a intercuspidação e neste momento a paciente hizo uma documentação intermediária. Teníamos os 10 grados que eu falei no início de correção da inclinação de los incisivos. Então, neste momento, eu liberei a paciente para fazer os implantes, ok? Observem a condição que temos agora do incisivo muito melhor do que teníamos no início do tratamento. Então, foi liberada a paciente para fazer os implantes em setembro de 2022. Quando, neste momento, depois de fazer o implante e ter as próteses, vamos fazer a revisão da paciente. E acá, os implantes instalados. Eu estou agora aguardando a instalação da prótese provisória para fazer a revisão e finalizar seu tratamento. Pero a paciente agora está muito contente com seu sorriso, não tem mais os incisivos tão inclinados. Então, este caso é um caso que, apesar de ser um movimento controlado, que é a inclinação, a dificuldade está em la quantidade de reabsorção que eu tenho acá. É muito difícil de trabalhar com isso, não podemos piorar essa situação, por isso uma condição de um caso mais moderado. Pero temos também alguns casos que são ditos complexos, casos em que temos alguns movimentos, algumas condições clínicas que indicam uma dificuldade maior de tratar.
con alineadores y también con aparatos fijos. Yo veo mucha gente hablando, este caso es difícil de hacer con alineadores, es difícil de hacer una translación, una distalización de más de 4 milímetros con alineadores. Yo trabajo hace muchos años con ortodoncia fija y para mí es muy difícil hacer más de 4 milímetros de distalización con aparatos fijos también. Entonces, algunos casos son complejos y son complejos para ambos los tipos de aparatos, ¿ok? Entonces, esta paciente es una paciente de 20 y pocos años de edad que en verdad procuró el tratamiento, es una alumna de nuestra facultad y procuró el tratamiento por cuenta de la ausencia de este premolar y había la indicación de extracción de esta raíz del otro premolar. Entonces la paciente lo que quería era instalar los implantes y volver a tener una oclusión con todos los dientes presentes. Bueno, pero yo tengo una clase 2, yo tengo un desvío de línea media considerable, tenemos también un overhead que no es simétrico, entonces tenemos más un overhead mayor, más grande en un lado que en el otro lado, ¿ok? La condición de la radiografía cefalométrica, de la radiografía panorámica. Entonces, es una paciente clase 2 esqueletal, tiene un buen perfil, ¿okay?, de tejidos blandos, pero es una clase 2 esqueletal. El planeamiento fue de extracción del segundo premolar derecho, la raíz que estaba indicada a la extracción, retrusión de los incisivos inferiores para que fuera posible la retracción superior y adecuación de los espacios para implantes en la región de los premolares superiores de ambos los lados, con un movimiento con la siguiente secuencia de movimientos. Primero, la distalización de los primeros y segundo molares del lado izquierdo, y después un poco de pérdida de anclaje de los otros molares del lado derecho, y la distalización con retracción de los dientes anteriores. Entonces, vean, en el setup, acá la vista frontal, no es tan fácil de ver la secuencia, en las otras vistas verán, pero observe que hay la completa corrección de la línea media en el step 11, ¿ok? Y la adecuación también del overhead, de la sobresalicencia. Entonces, acá en la vista superior, es más fácil de ver la secuencia, primero eso, después eso, y después la distalización y la retracción. Entonces, esta secuencia de movimientos es muy importante durante el planeamiento para que tengamos más previsibilidad del tratamiento. Si intentamos hacer todos los movimientos al mismo tiempo, no tenemos resultados buenos, predecibles, porque tenemos en ortodoncia la acción y reacción. Entonces, es imposible hacer todos los movimientos al mismo tiempo. ¿Okay? Y también es muy importante, en casos que tenemos retracción de los dientes anteriores, un caso como ese o un caso de extracción de premolares, es importante que controlemos el torque de los incisivos durante la retracción, porque si no, vamos a tener el efecto de pérdida de inclinación del incisivo, como hay también en las correcciones con ortodoncia fija. Entonces, por ejemplo, para quien trabaja con Edgewise, cuando utiliza una alza Bu, una ansa Bu para la retracción, hace una dobla que es el efecto Gable, para impedir este movimiento. Con los alineadores es lo mismo. Entonces, tenemos que pedir el control del torque de los incisivos durante la retracción. Y también tenemos que estar atentos a la pérdida de anclaje que va a haber con la retracción. Este trabajo es muy interesante
porque temos, nessa imagem acá, em azul, temos a situação pré-tratamento. Em amarillo, el planeamiento virtual. Pero en rojo tenemos la situación final. Entonces podemos ver que hay una ligera pérdida de anclaje de los dientes posteriores y también la verticalización de los incisivos y la retracción no es tan grande como planeada. Entonces, por eso que la secuencia de los movimientos son muy importantes. Por eso, la condición de planeamiento de esta paciente. Observen la condición del caso. Entonces, en step 11, tenemos la corrección de la línea media, como fuera previsto en el setup. E acá a comparação entre a situação inicial e a situação final. Temos a correção da linha média, a adequação da posição dos caninos, a correção da sobressalência e incluso os implantes instalados. Então, em casos como esses, o que eu hago é esperar a prótese para fazer uma revisão quando é necessária. Em seu caso, vai ser necessária porque temos que melhorar pouco a condição deste molar. Ok? Pero este é caso mais complexo com alinhadores, porque eu tenho movimentos mais difíceis de se obter. Outro exemplo de uma situação mais complexa é como desta mulher. É uma paciente de 40 e poucos anos de idade, tem um grande problema de oclusão, então, lhe gostaria instalar os implantes inferiores, pero tuve uma extrusão del molar superior, é também uma classe 2, tem uma sobremordida profunda, um apinhamento. Então, neste caso, eu planejei a intrusão de los molares. Eu vou mostrar esta parte do tratamento, incluindo a utilização de mini implante para ajudar. Então, eu vou mostrar o planeamento e quando eu encaminhei o planeamento para Clear Correct, eu disse para eles que eu ia utilizar mini implante para ajudar na intrusão. Então, não estava muito preocupada com a quantidade de movimento de intrusão em cada step, porque eu tinha a ajuda do mini implante. Bueno, eu vou mostrar neste vídeo a forma mais comum que utilizam mini implantes e alinhadores para a intrusão. Se põe mini implante por palatina, por vestibular, na posição mais para mesial, outro mais para distal, e simplesmente põe elástico por arriba do alinhador. Não me gusta fazer como deste jeito, porque eu creio que não há controle de força. O paciente tem que sacar o elástico e poner toda vez que vai colocar e sacar seus alinhadores. Então, apesar de ser a forma mais tradicional, não é a forma que me gusta ser, ok? Acá solamente o detalhe da quantidade de intrusão e eu vou mostrar a vocês como eu trabalho com os mini implantes e os alinhadores, pouquinho diferente do vídeo que eu he mostrado agora. Ok? Então, me gusta ser assim. Eu pongo tubo no molar e hago recorte no alinhador. Pongo o mini implante solamente por la vestibular e hago braço de força na direção do mini implante. Este mini implante seria melhor que estivesse mais acerca do molar, mas não tinha espaço, ok? Por isso está acá. Pero se o mini implante está acá, este braço de força vai ser mais curto. Deste jeito, eu tenho o controle, o molar não há vestibularização do molar, porque
o alinhador vai controlar esse movimento e o paciente pode sacar e poner os alinhadores sem mexer em la força no mini implante. Então, eu prefiro fazer assim, eu sempre hago a intrusão deste jeito, ok? Este segmento é de acero 0,19 por 25 e a força que eu utilizo é de 15 gramas por raízes. Então, se eu tenho um molar superior, por exemplo, 3 raízes, eu vou utilizar uma força de 45 gramas. Acá a comparação, né? Temos a intrusão proposta com os alinhadores e como tenho a ajuda do mini implante, há uma sobrecorreção da intrusão. Então, em casos que eu tenho movimentos um pouco mais difíceis, eu utilizo mini implantes para ajudar, como neste caso, ok? E os implantes instalados antes de instalar a prótese. Bueno, entonces, para termos previsibilidade, é muito importante entender estes movimentos que são mais ou menos previsíveis com os alinhadores. E Clear indica isso para nós outros. Outro ponto muito importante para que tenhamos boa previsibilidade é a evolução tecnológica da empresa. Então, hoje trabalhamos com um material e com software muito interessante em termos de evolução. Se compararmos a Clear, a fundação da Clear em Estados Unidos em 2006, e depois do lançamento, da aquisição por Straumann, hoje temos uma grande evolução em termos de tecnologia. Hoje Clear está presente em mais de 30 países do mundo. Temos uma fábrica em Brasil, temos uma fábrica em Alemanha, temos a fábrica em Estados Unidos também, ok? E um ponto muito importante é justamente o material. Então, hoje, como Clear trabalha com um material que tem 3 camadas, temos 2 camadas externas de poliuretano, que são mais rígidas, e uma camada interna mais elástica de copoliéster. Isso faz que o movimento seja muito bem controlado. Por isso que hoje temos uma possibilidade de tratar casos que há alguns anos atrás não seria possível. Um outro ponto importante é a grande retenção que temos de los alinhadores. Então, este recorte que temos com um pouco de encía incluída, hasta 2 milímetros de inclusão de encía, nos dá uma retenção muito interessante. E este trabalho, que é recente, de 2022, nos mostra que a distribuição de las fuerzas en los dientes, quando temos este recorte de los alinhadores como de Clear Correct, é mais efetiva do que a condição quando temos o recorte scalloped. Então, é mais, tanto a retenção melhor, como também a distribuição de las fuerzas. Outro ponto importante é a evolução da plataforma, do software. Então, hoje temos a última versão, que é de Clear Pilot 5.0. E nesta atualização, tivemos algumas modificações, como, por exemplo, a ferramenta de análise. Hoje podemos ter essas indicações da previsibilidade do movimento em la plataforma Clear Pilot. Temos também a análise de Bolton, eu vou mostrar como utilizo na análise de Bolton. E temos algumas ferramentas de edição muito interessantes. Podemos mover vários dentes juntos, grupos de dentes, ou 2 ou 3 dentes individuais. Podemos ver a região das condições. Então, alguns exemplos para vocês. Então, hoje em dia, eu posso ver a indicação de los movimentos que são mais ou menos complexos. Quando tenho este triângulo rojo, eu tenho uma complexidade maior, mais grande. Quando eu tenho os triângulos amarelos, eu tenho uma complexidade mediana. Então, isto pode ser visto durante todo o setup
vai me aparecer os movimentos que são mais difíceis. Isto indica o quadro que eu he mostrado no início da classe, do webinar. Então, quando eu pongo o cursor arriba do triângulo, vai me indicar o movimento que está fazendo este diente e qual é a dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho neste incisivo uma extrusão de 1,66 milímetros, que é a extrusão mais que 0,5 milímetros de extrusão, não é um movimento difícil. Então, no setup, eu posso ver isso. É muito interessante, porque não é que eu não pueda tratar esta paciente, mas eu tenho que identificar os movimentos mais complexos e estar atentas e, de repente, fazer uma inclusão de alguma mecânica especial para obter o resultado adequado. Outro ponto importante é a análise de Bolton, que hoje está disponível para nós outros. Então, por exemplo, eu tenho este paciente, que é um paciente com muitos espaços entre os dientes anteriores, e quando chegou à minha oficina, me disse que ele gostaria de cerrar todos os espaços com ortodôncia. Pero eu tenho um excesso de los dientes superiores muito grande, 5,18. É muita quantidade. Então, o que acontece? Se eu cerrar todos estes espaços, eu vou ter uma sobresaliência no final do tratamento. É impossível cerrar estes espaços e ter uma boa condição antero-posterior de overhead, de sobresaliência. Então, o que isso foi planear a distribuição destes espaços e o paciente vai combinar um tratamento ortodôntico com um tratamento de cosmética dentária, ok? Então, a ferramenta termos hoje a análise de Bolton é muito interessante. Então, eu planeei assim. Eu tenho uma correção de los espaços, pero se mantêm abertos para poder ter a cosmética dental também. Outro ponto interessante são as novas ferramentas de edição. Então, se me gusta movimentar dientes em grupo, eu vou selecionar os dientes, vou apertar a tecla Shift do computador e terei o movimento do grupo de dentes. Então, selecionei o canino, o outro canino, estava com a técnica Shift pressionada, e puedo fazer a movimentação do grupo de dientes juntos. Então, é muito interessante, principalmente neste caso de retração, uma ferramenta muito boa. Pero, se eu quero movimentar mais que um dente, pero no el grupo, eu vou pressionar a técnica Control. Então, eu tenho, por exemplo, quero movimentar os caninos solamente. Seleciono um canino, Control, o outro canino, e eu posso movimentar os dois caninos juntos, pero os incisivos não, ok? Então, posso movimentar o grupo ou mais que um dente em separado. Outra coisa interessante é a possibilidade de cambiar o centro de rotação. Os planeamentos com laneadores são sempre feitos com o centro de rotação um pouco arriba da cervical do diente. Então, eu tenho generalmente acá, mas eu posso mover o centro de rotação para estas posições destes círculos negros. Então, por exemplo, eu vou mostrar algo absurdo, só para ficar mais simples de verem a movimentação. Então, eu posso movimentar meu diente com o centro de rotação em la cervical, em la face distal. Ok. Agora sim, agora está correcta. Em la face distal, o centro de rotação. Em la face incisal,
É impossível, eu sei, só para que se vejam como podemos modificar o centro de rotação ou em la mesial. Então, isso nos dá uma condição muito interessante de controle de los movimentos. Okay? Também podemos, já podíamos agregar recortes, mas hoje podemos incluir algumas condições mais interessantes. Por exemplo, eu posso cambiar a posição do botão, então eu puso o botão em la mesial, pero me gostaria de deixar mais cervical ou mais para o centro do diente. Eu posso cambiar esta posição hoje eu mesmo. Antes eu tinha que escrever isto para o técnico, agora é mais fácil. Eu posso também agregar o recorte em la posição bucal ou la posição lingual. Então, eu posso indicar a posição também. Eu posso também modificar um pouco mis attachments. Então, eu incluo um attach, por exemplo, no molar. Puedo dizer se é vertical ou se é horizontal. Puedo alterar seu tamanho. O normal de clear é 3 milímetros, mas eu posso pôr 2 ou 4. A profundidade do attach eu posso pôr la normal, que é 0,75, ou posso colocar um pouco mais grande, de 1 milímetro. Eu posso também alterar a posição mais ou menos cervical, para mesial, para distal, para o centro do diente. E posso incluso fazer uma rotação com o attach. Então, hoje em Clear Pilot 5.0, eu tenho estas funcionalidades que são muito interessantes. E posso também acrescentar uma rampa de mordida que pode estar de lateral a lateral, de canino a canino, ou solamente los caninos. Então, temos estas opções de fazer isso hoje em dia no Clear Pilot. Estou aumentando um pouquinho para que vocês possam ver melhor as rampas de mordidas. Então, de canino a canino e de lateral a lateral. Okay? Então, temos esta opção também hoje em dia no Clear Pilot 5.0. Bueno, outro ponto importante que também tem que ver com a previsibilidade é nossa curva de aprendizagem. Então, estamos muito acostumados, nós outros ortodoncistas, a trabalhar com a biomecânica da aparatologia fija. Pero a biomecânica dos alinhadores é um pouquinho diferente. Então, temos um tempo de aprendizagem. Para mim, quando eu comecei a trabalhar com alinhadores, eu tinha 20 anos de ortodôncia fija e eu achei muito difícil começar a trabalhar com alinhadores. Então, temos que entender que sim, temos por exemplo, no aparato fijo, temos uma coisa de arrastre, e no alinhador, a força é de empurre. Então, temos um tempo de aprendizagem também. E algumas coisas muito interessantes com os alinhadores, por exemplo, a possibilidade de distalização sequencial. Observem nesta paciente, eu saquei os terceiros molares e tenho a distalização de no máximo 2 dientes por step. Então, eu tenho um controle de distalização muito interessante. Em os aparatos fijos, por exemplo, não é tão fácil. Então, a condição inicial, com o terceiro molar, saquei o terceiro molar, quando tínhamos o movimento solamente de los segundos molares, podem ver o espaço, depois segundo e primeiro molar, segundo, já estabilizou, está indo o primeiro, começando o movimento do segundo premolar, um pouco mais avançado, o espaço está acá, e acá. E agora, como a paciente está hoje, que temos o espaço solamente, a movimentação solamente do canino para finalizar sua movimentação. Então, esta possibilidade de movimentação sequencial é muito interessante e temos que utilizar bastante no planeamento. E, por fim,
o ponto principal para que tenhamos uma boa previsibilidade é a seleção do paciente, mas não estou falando mais de tipo de movimento ou tipo de maloclusão. Estou falando de cooperação do paciente. Então, observe esta paciente, aún não finalizei seu tratamento, mas me gostaria de mostrar, porque é um caso muito improvável de tratamento com alinhadores. É uma paciente que estava com aparatos fijos há 2, 3 anos. É uma classe 3 esqueletal, um caso cirúrgico, mas é uma senhora que não vai fazer a cirurgia, tem alguns comprometimentos físicos que não permitem a cirurgia, também não tem boas lembranças de cirurgia com uma prima suja, tinha um incisivo supranumerário acá, então teníamos uma mordida aberta, completa, solamente os segundos molares, havia o toque durante a oclusão. Esta paciente pediu para ser tratada com alinhadores, eu fui um pouco relutante, mas me dijo que queria, esse foi seu planeamento. O cierre de la mordida, o cierre de los espaços. Não há como ter uma oclusão perfeita, porque temos a ausência também de los caninos superiores, que foram extraídos quando era uma niña. Vocês podem ver acá em la tabla de movimento que temos movimentos superiores solamente nos dientes anteriores para que haga el cierre de la mordida, ok? Então, a tabla é muito interessante. Pero vean, então, acá a paciente no step 1 só tem toque de los segundos molares, uma mordida aberta muito grande. Eu extraí ela supranumerária no início, antes de começar o tratamento. E no step 8 estava planeado esta situação. Então, depois de 4 meses, um grande cierre de mordida. E vean que depois de 4 meses tínhamos um grande cierre de la mordida. Com 6 meses e meio, estamos acá. Temos incluso um overbite nessa paciente. Estamos finalizando o cierre de los espaços. Esta é a condição lateral da paciente. No lado direito, não é uma boa relação, porque é um premolar, mas uma intercuspidação mais adequada. E no lado esquerdo, um pouco mais de dificuldade. Temos também uma prótese acá. Pero me gostaria que vissem que é um caso improvável, pero a paciente é muito colaboradora. Então, a colaboração do paciente é muito importante para o sucesso dos tratamentos com alinhadores. Então, para finalizar, me gostaria de concluir que resumo do que eu he hablado. Para bons resultados, para previsibilidade, temos que ter a consciência, entender as dificuldades de movimentos que são mais simples ou mais complexos. É importante que tenhamos esta noção do que é mais fácil ou não. Temos que ter um bom material e uma boa plataforma, um bom software. ClearCorrect tem, eu creio que os melhores atualmente. Temos que entender que temos uma curva de aprendizagem de nossas. Então, vamos ter mais experiência e melhorar com o tempo, como em tudo na vida. E, finalmente, temos que ter um paciente que seja colaborador, que esteja disposto a utilizar os aparatos, os alinhadores de la forma correta. Mais uma vez, muitas graças por sua atenção. Perdão por meu portunhol, eu estou estudando espanhol para melhorar. E me quedo muito feliz de poder estar falando com vocês em México, ok? Muitas graças. Tem acá meu correio, estou à disposição também para perguntas agora, ok? Muitas graças.